Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa aulinha de história de hoje, iniciando hoje a unidade 4, por falar em tempo. Vamos lá? Atividade inicial. Observe as imagens a seguir. Elas lhe trazem alguma lembrança? O que vocês acham? O que vocês acham dessas imagens? Temos aí alguns locais que nós já vimos em foto. O que elas te trazem à memória? Pois é, vamos partir para a ação. Suas primeiras ideias. Você consegue estabelecer alguma relação entre essas imagens e os aspectos culturais de alguns povos já estudados? Bom, a gente vem estudando os povos da Mesopotâmia, os egípcios, nós estudamos os povos da América. Isso traz para vocês alguma lembrança disso que a gente já estudou? Agora, explique como que é possível que a gente tenha na memória essas imagens. Como que isso é possível? Que a gente tenha presente na nossa memória isso. Certo? Responda aí o que vocês acham. Por que a gente tem essas fotos na nossa memória? Agora nós vamos para a página 134. Hora do texto. Memória, caixa da saudade. De menina, guardo na minha sala de memória, numa caixa de saudade, velhas cartas, fotografias e objetos coloridos, de encantos e desencantos. Lá estão o bigode áspero de meu pai, o dedal paciente de minha mãe. Dedal é aquilo que se coloca para costurar. A trança despenteada da minha irmã, 2 bolas de gude quebrada que escondi de meus irmãos, na fita da primeira comunhão, a medalhinha de Santo Antônio que a minha tia madrinha e casamenteira me deu, primeiro cartão postal do vizinho João, com o cadeado do diário que perdi quando fiz 15 anos, a carta marcada com meu batom, amarrada numa outra cuidadosamente desamassada, que ainda leio, o anel de rubi, que não serve mais no meu anular, na mesma correntinha com os dentinhos do meu filho. Sob a oração do seu 7º dia e o último poema que lhe escrevi, todos os meus coloridos encantos e desencantos estão protegidos do tempo. Num instante, num dia, muito tempo atrás, nesse relógio parado, sem corda, que junto deles deixei. Esse textinho, esse poeminha é da Sandra Falcone, tá? E ele se chama Notícias de Mim. Nos versos acima, a escritora Sandra Falcone relata lembranças de seus familiares e fatos ocorridos ao longo de sua vida a partir de vários objetos guardados em uma caixa, que ela chama Caixa de Saudade. Esse relato da autora só foi possível por causa das informações guardadas em sua memória. Então, tudo isso que ela relatou nesse poema, em algum momento da sua vida, ela viveu. São acontecimentos vividos e que ela guarda na memória. Memória é a capacidade de adquirir, armazenar, recuperar informações disponíveis internamente em nosso cérebro, obtida através de experiências ouvidas ou vividas. Então, a memória é algo que está presente dentro do nosso cérebro. A memória, ela só é possível porque nós vivemos as experiências contidas ali. Por exemplo, eu lembro muito, mas muito nitidamente, quando eu comecei a andar de bicicleta, aprendendo a andar de bicicleta, eu aprendi a andar de bicicleta em Venceslau. Minha tia morava numa casa de frente para a estação de trem de Venceslau, que eles moravam numa casa da FEPAS, alguns pais vão se lembrar bem. Eu me lembro nitidamente como foi. E isso só é possível porque eu vivi aquela experiência e porque ela está contida na minha memória. A memória pode ser individual, quando se trata de um relato pessoal, como esse que eu acabei de fazer sobre como eu aprendi a andar de bicicleta,
como as recordações descritas no poema, ou pode ser coletiva, quando os acontecimentos se referem a uma família, um povo, uma tribo ou uma comunidade. Desde os primórdios da história, os grupos humanos procuraram transmitir seus costumes, suas tradições e suas memórias para as gerações futuras. E assim, hoje é possível conhecer a história da sociedade e do passado, né? De sociedades do passado. Não se sabe quando isto começou. Acredita-se que de formas diferentes os povos se preocuparam em registrar acontecimentos importantes de sua vida. Então, as memórias individuais, elas são experiências pessoais. Já as memórias coletivas, como por exemplo, o primeiro prefeito de Santo Anastácio, é uma memória coletiva. A eleição em que Jair Messias Bolsonaro foi eleito, é uma memória coletiva. E tantas outras experiências. A morte de Ayrton Senna é uma memória coletiva, porque faz parte do povo brasileiro. O atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos é uma memória coletiva, tá? Então, tudo isso são memórias coletivas. E isso acontece com os grupos humanos há muito tempo. A única coisa, agora nós temos diferentes formas de armazenamento desse conhecimento e dessas memórias, certo? Mas para que servem as memórias? Para que a gente conheça o passado de um povo, a história desse mesmo povo. Vamos continuar? Antes mesmo do surgimento da escrita alfabética, histórias, memórias e costumes eram transmitidos oralmente, pelos mais velhos aos mais novos, de forma que não se perdessem com o tempo. Essa tradição era fundamental, e quando ocorria a morte de um personagem conhecedor e contador de histórias importantes de um grupo, era como se perdessem uma parte da memória desse povo. Ainda hoje, por exemplo, no nosso país, os Yanomamis, que vivem na região norte, transmitem sua tradição oralmente. Então, por exemplo, a gente pode pensar nesse momento nas tradições orais, principalmente nas histórias folclóricas, que foram transmitidas de pais para filhos, e assim virou uma tradição oral. E o povo, essa tribo indígena, os Yanomamis, eles utilizam-se dessa tradição oral para transmitir sua história, seus costumes, suas formas de festejar, tá certo? Aqui nessa imagem, ó, nós temos uma jovem Yanomami confeccionando uma cesta, utilizando recursos naturais, conforme aprendeu com seus antepassados. Então, lembra que os índios, eles retiravam da natureza somente aquilo que era necessário para que eles sobrevivessem, né? E ainda assim é até hoje. Claro que a gente tem que lembrar que houveram muitas mudanças, né? Ocorreram muitas mudanças na sociedade que eles também acompanharam, né? Então, vamos seguir nosso estudo. Na África, os conteúdos da narrativa não só contribuem para identificar as origens das diferentes organizações sociais e políticas dos vários povos, como também para entendermos suas mudanças históricas. Então, um outro grupo de pessoas que mantém essa tradição oral é o povo africano, certo? E esse povo africano, eles mantêm justamente essa tradição oral para manter as raízes deles, manter viva a sua própria história, tá certo? E assim, eles, mesmo acontecendo, mesmo com todas as mudanças que a gente tem visto no mundo, eles têm conseguido manter as suas tradições históricas, tá? Vamos continuar? Neste sentido, a tradição oral é encontrada principalmente nos meios rurais, como também nos urbanos, e cabe aos guardiões da palavra falada a responsabilidade por transmitir as tradições de geração em geração. Eles são chamados griots. E você, já ouviu de seus pais ou avós histórias de sua família? Ou histórias de quando você era menor? É muito comum em encontros familiares os mais velhos contarem fatos envolvendo pessoas da família, viagens feitas,
fatos marcantes, histórias de objetos especiais, entre outros relatos. Em nossa memória, somos capazes de guardar muitas informações, mas não conseguimos nos lembrar de todas e nem de todos os fatos ocorridos em nossas vidas. Conseguimos lembrar apenas alguns deles. A gente precisa pensar o seguinte: o nosso cérebro, ele funciona como se fossem gavetas. Então, por exemplo, hoje eu adquiri um determinado conhecimento. Por exemplo, eu aprendi, vamos pensar numa criança, ela aprendeu a fazer uma soma, ela aprendeu a montar uma continha. Esse é um conhecimento novo que ela vai armazenar no cérebro dela. Mas amanhã ela vai aprender a fazer conta de mais com 2 números. Então já é um novo conhecimento. Então aquele antigo conhecimento da primeira vez que ela montou uma continha vai ser substituído por esse novo conhecimento. É por isso que a gente, mesmo vivendo tantos fatos todos os dias na nossa vida, nem todos eles a gente é capaz de registrar na nossa memória. A gente registra sempre os fatos mais marcantes e importantes. Certo? Vamos continuar? Certos elementos têm papel importantes para nos trazer recordações. É o caso de objetos que muitas vezes trazem consigo histórias familiares e nos remetem a momentos marcantes de nossa vida. Por exemplo, o aroma de certas comidas nos lembram muitas vezes pessoas queridas ou circunstâncias especiais, assim como a fragrância de um perfume, a música. Por exemplo, uma coisa que me faz lembrar da minha mãe é o cheiro de cravo. É um cheiro, é um perfume. Então, a gente tem memória através de objetos que a gente lembra. Olha, esse determinado objeto pertencia à minha avó, eu lembro que ela gostava muito dele, por isso, isso e isso. A gente consegue trazer na memória uma lembrança através daquele objeto. Assim é com cheiro, alguma comida especial. Por exemplo, a minha família tem a tradição de fazer uma certa comida. Isso é parte da tradição e da memória da nossa família. Esses e outros elementos ajudam a manter viva a nossa memória, porque sempre é muito bom lembrarmos de histórias que marcaram nossa trajetória de vida. Bom, pessoal, não vai dar para fazer em dupla. Se for fazer por videochamada, tá certo? Com alguém, se quiser também. Fiquem bem à vontade. Ou, se não, pega o seu melhor parceiro aí, que é o papai e a mamãe, que eu acho que eles vão ter bastante memórias legais de vocês. Você leu um trecho do livro Notícias de Mim, de Sandra Falcone. Nos quadros abaixo, escreva o nome de 4 objetos que estão guardados na caixa de memória e os relacione com a lembrança que ele traz para a autora. Então, aqui, ó, nessas caixas amarelas, vocês vão pegar 4 objetos que ela guardou na caixa de memória e trazer e escrever as lembranças que ela tem deles. 2. De acordo com o texto, que sentimentos essas memórias geraram para a autora? Justifique sua resposta, hein? Não basta por sim ou não. Você tem que justificar o porquê desse sim, tá certo? E desse não. Chegou a sua vez. Então vamos lá, pessoal. Se você tivesse uma caixa da saudade, como a autora do poema, o que você escolheria para preservar? E quais lembranças esses objetos seriam capazes de lhe trazer? Registre suas ideias na folha cartonada disponível no final do caderno, conforme o modelo a seguir. Então, olha aqui, pessoal. Você provavelmente deve ter memórias de lugares que você visitou, pessoas que fizeram parte da sua vida, momentos que você viveu. Então, coloque aí, ó, nessa folha cartonada as suas memórias e a importância delas para você. O que aconteceria com a humanidade se não fossem guardadas lembranças e memórias? O que vocês acham que aconteceria conosco se nós não tivéssemos memória, se nós não tivéssemos lembranças, se nós não tivéssemos história? Responde aí para Pro, o que você acha que aconteceria? Tá certo? Por hoje é só, fico com a nossa aulinha de história por aqui e volto agora com a aulinha de geografia. Isso é tudo, pessoal.